Joanna Osborne estava trabalhando no escritório quando, de repente, do nada, ela foi demitida. Ela ficou perplexa e sem entender os motivos da demissão porque ela era uma boa funcionária e não havia motivo para isso. Mas o susto dela se tornou ainda maior quando ela percebeu que não somente ela havia sido demitida, mas todas as mulheres do escritório ao qual ela trabalhava. E, para finalizar, ao tentar fazer movimentações em sua conta bancária, ela percebeu que ela não conseguiria fazer movimentações se não tivesse expressa autorização do seu marido. Oi, gente, eu sou a Patrícia e o vídeo de hoje é meio que uma mistura de um Reverbera com os meus pitacos, mas tá mais para um Reverbera, tá? Apesar dessa intro que eu apresentei para vocês, eu vou trazer um pouco da série, né, do livro também, o conto da Aya, da Handmaid's Tale, mas não para falar da série em si, mas do porquê eu acho que todas as mulheres, todas as pessoas deveriam assistir, mas exclusivamente todas as mulheres deveriam assistir essa série que apresenta coisas tão mirabolantes e ao mesmo tempo tão próximas de nós. E por que eu digo isso? Por que é uma mistura? Porque a autora dos livros, a Margaret Atwood, ela escreveu que nada que ela colocou nos livros foi inventado. Tudo que ela colocou nos livros e que a gente também visualiza na série são acontecimentos que já aconteceram em algum momento da história. Oh, well, the rule that I set myself for The Handmaid's Tale was that nothing goes in this that doesn't have a precedent somewhere in history or in real life right now. Então, sem mais enrolação, bora começar o vídeo de hoje. Como eu já falei, a série é baseada no livro da Margaret Atwood, nomeado O Conto da Aya, da Handmaid's Tale. Eu confesso que eu primeiro assisti a série, que ainda não tinha sido finalizada, antes de ler os livros. E eu confesso que a cada episódio eu ficava com medo do que viria a seguir, tá? Gilead, que é o universo onde acontece tudo isso, nasceu de uma crise de fertilidade. Pouquíssimas mulheres conseguiam ter filhos, dar à luz, gerar vidas. E nesse medo coletivo, né, nasceu um grupo extremista religioso, vamos dizer assim, que tomou o poder dos Estados Unidos e transformou o país num regime teocrático totalitário. Acho que é isso, né? Um dos rostos por trás desse movimento todo foi a Serena Joy, uma mulher que ela tinha esse desejo de se tornar mãe e por conta dessa crise ela começou a ter ideias de que outras mulheres poderiam ajudar ela nessa vontade dela de ser mãe e começou a propagar esse discurso e as outras mulheres que também não podiam ter filhos foram aderindo e ela foi encabeçando e aí ela contou pro marido dela e eles começaram a mirabolar todas essas coisaradas toda. E o que me assusta nisso, porque ela, sendo mulher, foi uma das cabeças desse sistema tão nojento que foi instaurado aqui. E depois, no desenvolver da série, ela percebe que nenhuma mulher poderia ter direitos, porque todas foram engolidas. Só os comandantes poderiam tomar decisões, governar e tudo mais. Então vamos lá, vamos falar como Gilead funciona. Assim, na elite nós temos os comandantes e as esposas. Os comandantes, eles são os homens que lideram, que governam, que criam as leis, que julgam, enfim, os comandantes. Eu tenho profundo nojo e, sei lá, tudo de ruim com esses caras aqui que acham que são os donos do mundo. E, por outro lado, na elite desse universo horrendo, nós temos as esposas, que são as mulheres desses comandantes, que são mulheres inférteis, que não podem ter filhos, mas que querem, né, a família, né? E aí, o que acontece dentro desse sistema horrendo? Por que se chama o conto da Aya? A esposa não consegue engravidar. Tende vir ao princípio de que o problema está na mulher, né? Mas, para quem assistiu a série, já sabe que, né, nem em todos os casos é a mulher que não pode ter filhos, às vezes é o homem que não pode ter a criança, né? Não pode ter espermas bons para engravidar a mulher. É isso, né? Mas enfim, continuando. Aí a Aya, ela entra para ser esse instrumento de Deus para que
o comandante engravide a Aya, e depois que o filho nasce, esse filho é dado para a esposa, porque é o filho da esposa. Não é uma doideira falando? Vocês não têm noção de assistindo. É o segundo episódio, eu acho. Olha, é uma doideira. Mas, dando o caminho, né? Continuando a nossa história, e falando ainda sobre as castas, então é isso. A elite, temos o comandante e a esposa. A Aya, ela entra como esse instrumento, né? Que pode ter filhos. Algumas poucas mulheres ainda conseguem ser mães. Então, a maioria das mulheres que foram capturadas já eram mães e foram separadas das suas filhas, seus maridos ou foram mortos, ou presos, ou, sei lá, enforcados, porque eles fazem uma distribuição de pessoas assim. Todo mundo que tinha algum tipo de crime ou fazer alguma coisa na vida anterior que tinha era colocado em praça pública para sofrer e para morrer e ficava exposto para que as outras pessoas vissem e se lembrassem de qual regime agora elas estavam pertencendo. Para botar ordem em tudo que acontecia, porque tudo era muito certinho, tudo é muito certinho dentro desse sistema, né? Nós temos os homens que não são lá da elite, que são os olhos, e os outros lá, que eu não sei o nome também. Mas que são caras que a cada esquina está armado com um fuzil, acho que é fuzil, com revolvível. Tá com um fuzil pronto para meter bala em qualquer pessoa que atreva-se a se opor ao regime, ao sistema, ou que saia da linha, ou que faça, ou que tente fugir, enfim. Então, é um horror tudo aquilo, né? E sim, gente, mostra tudo como acontece. Então, mostra... Ai, é horroroso. Não vou descrever, mas é horroroso como tudo acontece, né? A Aya é estuprada pelo comandante, e a esposa tá segurando as mãos dela, porque eu não sei em que mundo eles acham que isso seria o filho dela. Mas enfim, né? Vamos continuar. Aí, numa classe mais abaixo, a gente tem as Martas. As Martas também são mulheres inférteis, que também não podem engravidar, que cuidam da casa, são as domésticas da casa do comandante com a esposa. Então, ela é responsável por cozinhar, por cuidar da limpeza, da ordem, dessas coisas de dia a dia de uma casa, para uma casa funcionar ok. Uma doméstica, vamos dizer assim, e as esposas só ficavam gerenciando e fazendo os pedidos e tudo mais. Nós temos também as tias. As tias, na minha opinião, é uma das coisas mais doidas desse universo, porque elas são mulheres também inférteis, partindo do princípio de que o problema está na mulher de não engravidar. São essas mulheres inférteis que elas são responsáveis por doutrinar, por treinar as aias. O que mais me assusta nelas não é só a crueldade com qual elas aplicam os ensinamentos daquele novo sistema. Elas são mulheres e elas são extremamente devotas. Elas são... Parece chefe de general mesmo, sabe? De exército, assim, bem... Faz isso, se você não fizer, você leva um tapa, você leva uma surra, você é espancado, você é humilhada, você é apedrejada, sabe? Elas também são mulheres e fazem isso a outras mulheres. E elas fazem isso porque elas realmente são muito cegas e acreditam fielmente naquilo que elas estão vivendo. Então isso é que me assusta muito. Os outros, eu ainda... Que nem as Martas. As Martas, eu acho que elas ainda entendem que aquilo é muito errado e tudo mais, mas como elas estão naquele mundo, elas não conseguem sair, porque em cada canto tem um cara, os guardiões e os olhos. Esses caras também não demonstra, não fala muito sobre eles, mas todos parecem ser todos muito apoiadores de tudo aquilo que está acontecendo. E as Martas parece que elas entendem que aquilo é muito louco, muito errado, mas se elas se oporem, elas vão morrer, então elas ficam quietas, né? Bom, basicamente é isso. Aí nós temos as pessoas, né, as não... Como é que é? Não mulheres e as Jezabéis, que elas são pessoas que são enviadas ou para trabalhar num lugar muito inóspito, muito precário, que logo você morre, você não tem água, você não tem merda nenhuma nesse lugar, ou essas mulheres são enviadas para casas de prostituição, onde os comandantes, servos maravilhosos vão lá se divertir de vez em quando com as mulheradas que estão lá. Basicamente isso, né? É um lugar proibido
que ninguém fala que existe, mas todos os comandantes, que são quem lidera essa porcaria toda, vão lá se divertir. A personagem principal, a protagonista dessa história é a June, foi ela que eu comecei contando pra vocês esse vídeo, e ela me dá uma sensação de mulher sangue nos olhos, sabe? Uma sensação de mudança. Ela é uma aia, ela é separada da sua filha e do seu marido, elas são capturadas, eles tentam, né, fugir, mas eles não conseguem. Então ela acaba sendo capturada, sua filha é pequena, acho que ela deve ter uns 4 aninhos no máximo. E quando ela acorda, ela já está, né, num ginásio com outras mulheres. Quando todas essas mulheres, né, voltam a si, acho que elas desmaiaram, sei lá, elas já começam a ser doutrinadas, já começam a ser ensinadas como aquele sistema funcionaria. E todas aquelas que se rebelavam, porque elas não sabiam o que estava acontecendo, era tudo muito no começo, né? Elas apanhavam, elas eram mortas. E aí a gente começa a ver que o negócio é muito fundo, é muito pior do que a gente poderia imaginar. E a June, durante toda essa saga, né, essa série que temos, ela tá querendo, né, resgatar a filha, só que acontece mil e uma coisas que não dá certo, e que dá certo, e que depois desanda, enfim. E a gente vê a trajetória dela tentando sair desse universo maldito. E aí, cada episódio que passa é um SUS diferente, é uma reviravolta diferente. E a gente torce muito por ela, porque a gente, né, eu parto do princípio de que isso é um absurdo, que esse universo é um absurdo, e a gente tá torcendo para que ela escape e que ela consiga levar sua filha junto. E, enfim, acontece várias coisas, eu recomendo que vocês assistam. E por que eu falo, né, agora entrando, por que eu recomendo essa série e por que eu falo que é a minha série favorita, né? Porque ela é uma série e é um livro, né, porque tem um livro tá até aqui no meu lado, muito, muito, vou falar bom, porque é assim, mas é de um alto poder de conscientização, tanto o livro quanto a série, né? É muito louco como as coisas acontecem, como mulheres encabeçam discursos contra outras mulheres, sendo que no final das contas o sistema que elas criaram não as beneficiou em nada, só causou problemas para outras mulheres que foram separadas das suas filhas e, enfim, das suas famílias. Por que eu acho que todas as mulheres devem assistir o Conto da Aia, ler o livro também sobre o Conto da Aia? Porque eu acho que esse material todo serve como um alerta para gente. Até como a própria escritora Margaret Atwood já disse, e eu já falei para vocês, nada do que ela colocou no livro e a gente consegue visualizar na série foi invenção da cabeça dela. Em algum momento da história, tais atrocidades já aconteceram ou acontecem com outras mulheres em locais distantes, em locais próximos a nós, e enfim. Essas coisas, elas servem para nos alertar, principalmente quando alguns discursos sobre os direitos das mulheres voltam a ser pauta de discussões em ambientes que outras pessoas estão decidindo por nós. É por isso que esse vídeo que tem cara de meus pitacos, mas é só sabor meus pitacos, porque é um grande reverbera na verdade, porque a mensagem que eu queria deixar para vocês, homens também, caso, né, mas especialmente as mulheres, assistam a conteúdos, né, assistam essa série, tenham conhecimento sobre coisas que podem acontecer com todas nós, caso os nossos direitos sejam retirados de nós. Você muitas vezes não dá importância para isso ou para assado, mas ao ter conhecimento das coisas, você começa a tomar precauções com as pessoas que você se relaciona, com as pessoas que estão à sua volta. Eu acredito sim que a gente deve saber as opiniões políticas das pessoas, os posicionamentos das pessoas, e enfim. Esse vídeo é mais um incentivo para que você, mulher, assista não só ao Conto da Aia ou o livro ao Conto da Aia, né, mas a conteúdos que te conscientize como os nossos direitos que já foram conquistados, o que poderia acontecer conosco caso eles fossem retirados de nós, o que nós perderíamos, coisas que nós já conquistamos. Bom, acho que é isso, gente.
Semana que vem eu volto com outro vídeo do canal. E é isso. Vamos ter um pouquinho mais de consciência sobre todas as coisas que estão acontecendo no mundo em relação à política, em relação a discursos, a líderes e as pessoas também, tá bom? Porque nada do que acontece em um conto da Aya é impossível de acontecer. Nada. E é isso que mais me assusta, e é por isso que eu recomendo que todas assistam o Conto da Aya. É cruel, é doído, mas não é um cenário impossível de acontecer hoje em dia. Tá bom? Então é isso, beijos. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar seu like, pode deixar seu comentário também. Se você já assistiu, compartilhe o que acrescentou isso na sua vida. E vai ser muito legal saber a opinião de vocês, tá bom? Eu volto em breve, beijos e até mais.